Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. Se você ama histórias de romance proibido, drama intenso e reviravoltas emocionantes, já se inscreve no canal e ativa o sininho porque essa história vai mexer com você do começo ao fim. Ela foi invisível para ele por 3 anos. Até a noite em que tudo mudou. Um beijo proibido no elevador. Um segredo impossível. E uma escolha que pode destruir tudo que ele construiu. Mas me diga, será que o amor vale o preço do escândalo? De que cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. E me conta, você escolheria o coração ou a razão? Vamos à história. A chuva martelava contra as janelas da mansão Kim, como dedos impacientes batendo a porta. Arabella Corbin dobrou o último guardanapo de linho com precisão cirúrgica, seus dedos tremendo levemente, não pelo frio, mas por estar pensando nele. Jasper Kim. 3 anos, 1095 dias trabalhando sob o mesmo teto que aquele homem impossível, 1095 noites tentando apagar da memória o timbre grave de sua voz, o cheiro amadeirado de seu perfume, a linha impecável de sua mandíbula quando ele trabalhava concentrado em seu escritório. Arabella aprendeu a amá-lo em pequenas doses de sofrimento, um olhar que durava meio segundo a mais, um obrigado sussurrado quando ele passava pela cozinha às 3 da manhã, sem conseguir dormir, a forma como seus ombros se curvavam imperceptivelmente quando ele achava que ninguém estava olhando. Mas Jasper Kim não olhava para empregadas, ele mal olhava para pessoas. Aos 30 anos, o empresário era uma lenda urbana em forma humana, o homem que transformou uma startup de tecnologia em império antes dos 25, o britânico-coreano que nunca sorria em fotos oficiais, o solteiro mais cobiçado e mais inacessível do país. Para o mundo, ele era aço polido e ambição calculada. Para Arabella, ele era contradição que a mantinha acordada, frieza que escondia feridas, solidão disfarçada de disciplina, um homem dividido entre 2 mundos e pertencendo a nenhum. Ela guardou os últimos utensílios e olhou o relógio. 23 horas e 47 minutos. Jasper estava em alguma gala beneficente no centro da cidade, cercado de herdeiras e modelos que se derretiam sob seu olhar cinzento. Ele voltaria tarde, ou não voltaria, como acontecia algumas noites quando decidia dormir em seu apartamento no centro. Arabella pegou sua bolsa puída, conferiu se todas as luzes estavam apagadas, e chamou o elevador de serviço. A mansão era tão grande, com vários andares, que tinha 2 elevadores, um privativo, usado por Jasper e convidados, e outro para os funcionários, o mesmo que ela usava todas as noites para descer até o pequeno quarto nos fundos da propriedade. As portas de aço escovado se abriram com um sussurro mecânico. Ela entrou e apertou o botão do térreo. Enquanto o elevador descia lentamente, Arabella fechou os olhos e se permitiu, por um instante, imaginar como seria subir, e não descer, ao final de um dia. Uma vida onde Jasper Kim olhasse para ela como homem, não como patrão. O elevador parou. As portas se abriram, revelando a lateral do lobby da mansão, um canto discreto, mas do qual qualquer pessoa que passasse pelo espaço principal poderia percebê-la. Arabella deu um passo à frente, cantarolando baixinho, distraída com um som suave que preenchia o silêncio do lugar. Foi então que ouviu passos rápidos, irregulares, e uma voz grave, rouca, carregada de algo que ela nunca tinha ouvido antes. Espere! Arabella virou-se, e seu coração despencou. Jasper Kim cambaleava pelo corredor de mármore, o smoking impecável desalinhado, a gravata borboleta pendendo frouxa no pescoço. Cabelos pretos, sempre tão perfeitamente penteados, caíam rebeldes sobre a testa. E seus olhos? Seus olhos cinzentos ardiam com uma intensidade que a atravessou como lâmina. Ele estava bêbado. Arabella nunca tinha visto Jasper Kim bêbado. Ele era controle personificado, um homem que bebia água com gás em festas e tratava o próprio corpo como máquina de precisão. Senhor Kim, eu. Ele entrou no elevador como tempestade, e antes que Arabella pudesse terminar a frase, antes que pudesse respirar, pensar ou fugir, Jasper Kim aprensou contra a parede espelhada. As mãos dele, grandes, quentes, firmes, encontraram o rosto dela com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a urgência de seus movimentos. Polegares traçando a linha de sua mandíbula, dedos se perdendo nos fios castanhos que escapavam do coque. O ar entre eles vibrava, carregado de eletricidade, de desejo contido, de anos de silêncio. 3 anos. Ele murmurou,
e sua voz era vidro quebrado e veludo. 3 anos te vendo todos os dias, e fingindo que não vejo. O coração de Arabella explodiu. Ela sentiu cada batida como um tambor de guerra. Senhor Kim, o senhor está. Jasper. Ele a cortou, o rosto a centímetros do dela, seus olhos queimando com algo entre desespero e fome. Meu nome é Jasper. Diga. Jasper. O nome saiu como prece, como pecado. E então ele a beijou. Não foi gentil, não foi casto. Foi fome de 3 anos desabando como barragem rompida. A boca dele tomou a dela com uma intensidade que a fez estremecer. Cada toque da língua dele parecia marcar sua pele. Quando ele tinha apertado o botão de subir, pensou rapidamente, um susto súbito a atravessando enquanto o elevador começava a se mover, e ele a puxava desesperado de volta. As mãos dele desceram, percorrendo a cintura dela, explorando cada curva com urgência, puxando-a para mais perto, como se não pudesse suportar a distância de um único centímetro. Arabella deveria ter empurrado. Deveria ter fugido. Deveria ter lembrado seu lugar, as regras, a realidade. Mas não havia espaço para regras, nem para lógica. Ela se entregou ao beijo, ao sabor de uísque e perigo, ao calor esmagador de um homem que a desejava há anos. Ela retribuiu o beijo com tudo que guardava, o amor silencioso, o desejo reprimido, a agonia de amar o impossível. Seus dedos se enterraram nos cabelos dele, puxando, sentindo a textura sedosa que imaginara 1000 vezes. Jasper gemeu contra sua boca, um som profundo, visceral, que fez algo dentro dela se desfazer. As mãos dele subiram pelas costas dela, memorizando cada curva, cada contorno, cada reação, como se quisesse gravar seu corpo na memória. O elevador parou com um ding suave. 23º andar. Mas nenhum dos dois se moveu. Jasper a beijava como quem se afoga, como quem encontra ar depois de mergulhar fundo demais. E Arabella? Arabella sentiu seu coração se despedaçar em 1 milhão de cacos de esperança e desejo. Quando finalmente se separaram, respirações entrecortadas, lábios inchados. Jasper encostou a testa na dela. Fica comigo. Ele sussurrou, e aquelas 2 palavras carregavam universos de solidão. Esta noite, só esta noite, me deixa fingir que posso ter algo real. Lágrimas queimaram os olhos de Arabella. Porque ela sabia, que o amanhecer traria arrependimento. Que o álcool era coragem temporária. Que ela era a empregada e ele o patrão, e alguns abismos não têm pontes. Ela abriu a boca para responder, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Mas antes que qualquer palavra pudesse sair, antes que pudesse tomar aquela decisão impossível, Jasper cambaleou. Seus olhos cinzentos reviraram levemente, os joelhos cederam. Senhor Kim. Arabella o segurou pelos ombros com força que não sabia ter, impedindo que ele desabasse completamente. Jasper murmurou algo ininteligível, o peso do corpo inteiro pendendo contra ela. Estava inconsciente, o álcool finalmente vencendo. Com esforço, e o coração despedaçado, Arabella o arrastou para fora do elevador. Cada passo era uma batalha. Ele era alto, pesado, puro músculo sob o smoking caro. Mas ela não podia deixá-lo ali, vulnerável, exposto. 20 minutos depois, suando e com os músculos ardendo, Arabella conseguiu colocá-lo na cama dele. Removeu os sapatos italianos, afrouxou a gravata, cobriu-o com o edredom de cachemir. Por um longo momento, ela apenas olhou para ele. O rosto relaxado no sono, tão diferente da máscara fria que usava acordado. Os cabelos pretos bagunçados sobre a testa. Os lábios entreabertos, os mesmos lábios que segundos atrás tinham incendiado os dela. Arabella estendeu a mão, tremendo, e afastou uma mecha de cabelo da testa dele. Um último toque. Uma última permissão que nunca teria novamente. Boa noite, Jasper. Ela sussurrou, a voz quebrada. E então saiu do quarto, fechando a porta silenciosamente atrás de si, carregando nos lábios o gosto de um beijo que nunca deveria ter acontecido, e no peito a certeza de que o amanhecer mudaria tudo. O amanhecer chegou, com a crueldade de quem conhece segredos. Arabella não dormiu. Passou a noite inteira sentada na cama estreita do apartamento de serviço,
os dedos tocando os lábios repetidamente, como se pudesse ainda sentir o fantasma daquele beijo. 3 anos te vendo todos os dias e fingindo que não vejo. As palavras de Jasper ecoavam em sua mente, como sirene de naufrágio. Seriam verdadeiras? Ou apenas delírios de um homem embriagado, confundindo-a com alguma lembrança, alguma mulher do passado? Às 6 da manhã, Arabella desceu para a cozinha como sempre fazia. Preparou café fresco, torradas integrais, frutas cortadas em cubos perfeitos. Suas mãos tremiam, mas anos de disciplina mantinham os movimentos precisos. Ela usou o uniforme de sempre, vestido azul até os joelhos, avental branco impecável, sapatos baixos confortáveis. Prendeu os cabelos no coque habitual, escondendo qualquer traço da mulher que tinha sido beijada com desespero no elevador. 7h15 da manhã. Os passos de Jasper ecoaram no corredor. O coração de Arabella disparou. Ela manteve os olhos fixos na bancada de mármore, fingindo concentração absoluta enquanto organizava a bandeja do café. Jasper entrou na cozinha. Ela sentiu antes de ver a presença magnética dele, o silêncio carregado, o peso de um olhar que queimava sua nuca. Bom dia, Sr. Kim. Arabella disse, a voz surpreendentemente firme. Não o olhou. Silêncio. Um silêncio tão denso que poderia ser cortado com faca. Jasper segurava a xícara, a mente longe da cozinha. Por que finjo que a bebida apagou o melhor momento da minha vida? Como se eu pudesse permitir que algo tirasse o único momento real que tive com ela. Bebi para ter coragem de fazer o que fiz, tão sozinho naquela noite, pedindo coragem, coragem para enfrentar os sentimentos ardentes que tenho por ela. Arabella. Ele respirou fundo, a pressão no peito quase insuportável, enquanto tentava parecer o mesmo de sempre. Covarde. Pensou. Então, finalmente, ele falou, e sua voz era a mesma de sempre, fria, profissional, vazia de emoção. Bom dia, Arabella. O café está perfeito, como sempre. Pronto. Era isso. Ele não se lembrava de nada. Ou fingia não se lembrar. Arabella sentiu algo morrer dentro do peito, uma esperança que nem sabia que estava cultivando. Ela apenas acenou com a cabeça, os olhos ainda fixos na bandeja. Vou trabalhar no escritório de casa hoje. Jasper continuou, o tom neutro, como se nada tivesse mudado, como se não a tivesse beijado há menos de 8 horas atrás. Tenho videoconferências até às 5. Não quero ser interrompido. Sim, senhor. Ele pegou a xícara de café e saiu da cozinha sem olhar para trás. Arabella esperou, até ouvir a porta do escritório se fechar. Então, finalmente, permitiu que as lágrimas caíssem, silenciosas, amargas, carregadas de humilhação. Ela tinha sido tola. Tão pateticamente tola. Os dias seguintes foram tortura refinada. Jasper Kim agia como se aquela noite nunca tivesse existido. Tratava Arabella com a mesma cortesia distante de sempre, como peça decorativa de sua mansão perfeitamente organizada. Mas Arabella não conseguia esquecer. Cada vez que ele passava por ela no corredor, seu corpo se lembrava, o calor das mãos dele em sua cintura, a intensidade daquele beijo, o desespero em sua voz quando pediu para ela ficar. Ela começou a cometer erros pequenos. Queimou o jantar uma noite. Esqueceu de buscar a roupa da lavanderia. Deixou cair uma taça de cristal que se estilhaçou em 1000 pedaços no chão de mármore. Está tudo bem. A voz de Jasper a fez erguer os olhos. Ele estava de pé à entrada da sala de estar, terno cinza carvão impecável, mãos nos bolsos. Mas havia algo diferente em seus olhos, uma sombra, uma tensão na mandíbula. Sim, senhor. Arabella respondeu rapidamente, ajoelhando-se para recolher os cacos de vidro. Peço desculpas pela taça. Vou repor do meu salário. Arabella. Seu nome na voz dele era como trovão distante. Olhe para mim. Ela não queria. Deus, ela não queria. Mas ordens eram ordens. Arabella ergueu o rosto, e seus olhos castanho-mel encontraram os dele. Por um segundo, apenas um segundo, ela viu algo passar por aquele olhar cinzento. Culpa. Arrependimento. Desejo. Mas então a máscara voltou, fria e impenetrável. Você tem parecido distraída.
Jasper disse lentamente, como se escolhesse cada palavra com cuidado cirúrgico. Se há algum problema pessoal, eu posso. Não há nenhum problema, Sr. Kim. Arabella se levantou, os cacos de vidro cortando levemente sua palma. Ela nem sentiu. Peço desculpas pela distração. Não vai se repetir. Ele estudou seu rosto por mais tempo do que o necessário. Então acenou brevemente e saiu da sala, deixando para trás o cheiro amadeirado de seu perfume e o peso esmagador do não dito. Arabella olhou para a palma sangrando e pensou que dores físicas eram infinitamente mais fáceis de suportar que as outras. A mudança aconteceu numa quinta-feira. Jasper daria uma recepção em sua mansão, um evento beneficente para sua Fundação de Tecnologia Educacional. Arabella tinha passado dias preparando tudo, flores importadas, menu elaborado com chefe particular, lustres de cristal brilhando como constelações. Ela usaria o uniforme de gala, vestido preto até os tornozelos, avental branco bordado, cabelos presos em coque baixo. Era apenas mais uma empregada entre a equipe contratada para a noite, invisível entre os convidados de smoking e vestidos de grife. Às 8 da noite, a mansão estava repleta. Empresários, herdeiras, políticos, celebridades, todos orbitando em torno de Jasper Kim como planetas ao redor do Sol. Arabella ouviu do outro lado do salão, impecável em smoking preto, uma taça de champanhe que mal tocava nos lábios. Ele conversava com uma mulher deslumbrante, cabelos loiros em ondas perfeitas, vestido vermelho que parecia pintado em seu corpo escultural. Victoria Ashford, herdeira de uma dinastia bancária, ex-modelo, ex-namorada de Jasper de anos atrás. Arabella sentiu algo escuro se contorcer em seu estômago. Ciúme. Ridículo, patético, mas inegável. Ela desviou o olhar e voltou para a cozinha, focando nas tarefas. Não era seu lugar invejar. Não era seu lugar sentir. Mas então, enquanto servia canapés na sala de estar, algo aconteceu. Victoria Ashford estava próxima à janela, conversando com duas outras mulheres. Arabella passou por elas carregando uma bandeja, invisível como sempre. Mas ouviu. Oh, ela ouviu. Jasper está diferente. Victoria disse, a voz carregada de veneno adocicado. Mais, distraído, distante, até para os padrões dele. Talvez esteja cansado de jogar o solteiro eterno. Uma das mulheres riu. Ou encontrou alguém para finalmente derreter aquele coração de gelo. Por favor. Victoria deu uma risada aguda. Jasper Kim não tem coração. Tem uma calculadora onde deveria haver emoções. Eu namorei com ele por 2 anos. O homem é incapaz de sentir qualquer coisa real. Arabella sentiu raiva queimar sua garganta. Como ousava? Como ousava falar assim de Jasper, quando ela não conhecia a solidão que vivia em seus olhos, a dor que carregava nas costas curvadas das madrugadas sem dormir. Embora. Victoria continuou, e agora sua voz tinha uma nota de curiosidade cruel. Eu o vi outro dia, há algumas semanas, naquela gala no Grand Hotel. Ele estava diferente. Bêbado, se consegue acreditar. Jasper Kim bêbado. O sangue de Arabella congelou. Você deveria tentar de novo. Uma das mulheres sugeriu, cutucando Victoria com o cotovelo. Vocês dois eram perfeitos juntos. Poder, beleza, status, um casal de capa de revista. Exatamente. A outra concordou, animada. Vai lá, Victoria. Mostre para ele o que está perdendo. Um homem como Jasper não pode ficar sozinho para sempre. Victoria sorriu, um sorriso afiado como lâmina. Talvez vocês tenham razão. Talvez ele só precise de um lembrete do que tivemos. As mulheres riram, e Victoria virou sua taça de champanhe, os olhos fixos em Jasper do outro lado do salão, como predadora observando presa. Arabella sentiu algo escuro se contorcer em seu estômago. Ela não tinha direito de sentir ciúme. Não tinha direito de sentir nada. Jasper não era dela. Nunca seria. Ela deixou a bandeja em uma mesa próxima, mãos trêmulas, e voltou para a cozinha, o coração martelando dolorosamente contra as costelas. Do outro lado do salão, Victoria já se movia em direção a Jasper, o vestido vermelho ondulando como bandeira de guerra.
Arabella passou os próximos 40 minutos evitando o salão principal. Concentrou-se em tarefas na cozinha, organizando bandejas que já estavam perfeitamente organizadas, verificando pratos que não precisavam de verificação. Mas a curiosidade, ou talvez a tortura, eventualmente venceu. Ela espiou pela porta entreaberta que dava para o salão. Victoria Shord estava colada em Jasper. Literalmente. Uma mão no braço dele, o corpo inclinado em ângulo estudado para exibir o decote generoso, risada cristalina ecoando a cada palavra que ele dizia. E Jasper? Jasper mantinha a expressão neutra, educada, mas não a afastava. Não se movia. Apenas acenava de vez em quando, a taça de champanhe intocada na mão. Patético, não é? Uma voz feminina surgiu ao lado de Arabella, fazendo-a pular. Era Claire Huang, a assistente pessoal de Jasper. Mulher de 35 anos, elegante, eficiente, com olhos perspicazes que não perdiam nada. Desculpe. Arabella piscou, tentando manter a compostura. Claire apontou sutilmente para Victoria. Ela, tentando recuperar o que perdeu. Como se Jasper fosse troféu para ser reconquistado. Ela tomou um gole de vinho, os olhos ainda fixos no patrão. Victoria Shord é cobra enrolada em Chanel. Bonita, venenosa e absolutamente desprovida de alma. Arabella não sabia o que dizer. Claire nunca tinha conversado com ela além de instruções profissionais. Ela o deixou há 3 anos. Claire continuou, a voz baixa, quase como se estivesse pensando alto. Quando a empresa de Jasper quase faliu. Lembra da crise de 2022? Quando aquele escândalo de dados vazados quase destruiu a Quintec. Arabella lembrava vagamente. Tinha acabado de começar a trabalhar na mansão naquela época. Victoria sumiu na primeira onda de problemas. Não atendeu ligações, não respondeu mensagens, simplesmente evaporou. Claire riu sem humor. E agora que Jasper reconstruiu tudo, transformou a crise em império ainda maior, ela volta rastejando. Típico. Arabella olhou para Jasper novamente. Ele parecia de pedra, imóvel, distante, como estátua perfeitamente esculpida. Mas ela tinha aprendido a ler as microexpressões dele, a tensão quase imperceptível na mandíbula, o aperto milimétrico dos dedos ao redor da taça. Ele estava desconfortável. Você gosta dele, Claire disse de repente, e não era pergunta. O sangue de Arabella congelou. Eu não sei do que está. Relaxe. Claire virou-se para ela, um sorriso pequeno e surpreendentemente gentil nos lábios. Seu segredo está seguro comigo. E para ser honesta, não te culpo. Jasper Kim é complexo, difícil, impossível, na maioria dos dias. Mas a bondade nele, enterrada sob camadas de autopreservação. Arabella sentiu lágrimas ardendo nos olhos, mas as conteve com força de vontade brutal. Ele nunca vai me ver, ela sussurrou, mais para si mesma que para Claire. Eu sou apenas a empregada. Claire a estudou por um longo momento. Algo parecido com pena cruzando seu rosto. Jasper não vê ninguém, Arabella. Nem herdeiras, nem modelos, nem ex-namoradas insistentes. Ele está tão ocupado protegendo-se que esqueceu como deixar alguém entrar. Ela pousou a mão gentilmente no ombro de Arabella. Mas para o que vale, nos últimos meses ele tem parecido diferente. Mais inquieto. Como se estivesse lutando contra algo. Antes que Arabella pudesse responder, um dos garçons chamou por ela. Havia mais champanhe para ser servido. Claire deu um último olhar compreensivo, e desapareceu de volta ao salão. Arabella respirou fundo, recompôs a máscara profissional, e voltou ao trabalho. 00:30. A recepção finalmente acabou. Os últimos convidados se despediram, motoristas levaram embora empresários embriagados e socialites com saltos na mão. A equipe contratada para o evento limpou tudo com eficiência militar e partiu. Apenas Arabella permaneceu, como sempre, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito antes de descer para seu apartamento. Ela estava na cozinha, guardando as últimas taças de cristal, quando ouviu passos. Jasper! Ele parou na entrada da cozinha, ainda de smoking, mas com a gravata borboleta desfeita, os primeiros botões da camisa abertos. Parecia exausto. Não fisicamente, mas emocionalmente,
como se a noite tivesse drenado algo essencial dele. Você fez um trabalho excelente esta noite, ele disse, a voz baixa, quase gentil. Como sempre. Obrigada, Sr. Kim. Arabella não olhou, focando nas taças. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado, vibrando com tudo que não era dito. Vitória me pediu para voltarmos, Jasper disse de repente, e as palavras saíram como se fossem arrancadas à força. A mão de Arabella tremeu. Uma taça quase escorregou, mas ela segurou no último segundo. E o que o senhor respondeu? As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Jasper deu um passo para dentro da cozinha. Depois outro. Até estar a apenas 2 metros dela. Perto demais. Longe demais. Eu disse não. O coração de Arabella pulou uma batida. Por que está me contando isso? Ela finalmente o olhou, e imediatamente se arrependeu. Porque os olhos dele, aqueles olhos cinzentos impossíveis, a observavam com uma intensidade que a atravessava. Não sei, Jasper admitiu, e pela primeira vez desde que o conhecia, ele parecia perdido. Eu deveria saber. Sempre sei. Calculo riscos, analiso variáveis, tomo decisões lógicas. Mas ultimamente. Ele parou, a mandíbula tensionando. Ultimamente o quê? Arabella sussurrou, o coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele podia ouvir. Jasper deu mais um passo. Agora havia menos de 1 metro entre eles. Ultimamente eu não consigo parar de pensar em algo que não deveria ter acontecido. O ar saiu dos pulmões de Arabella como soco. Ele lembrava do beijo. Sr. Kim. Jasper, ele a cortou, e sua voz era a mesma daquela noite no elevador, rouca, carregada, perigosa. Meu nome é Jasper. Jasper. Ela repetiu o nome como oração proibida. O senhor estava bêbado. Não foi, não significou. Não significou. Ele riu, mas não havia humor no som, apenas algo amargo e autodepreciativo. Arabella, eu passei 3 anos fingindo que você não existe porque olhar para você dói. Porque reconhecer o que sinto seria admitir fraqueza. E eu não posso ser fraco. As palavras dele eram bomba em câmera lenta, explodindo no peito de Arabella, espalhando estilhaços em todas as direções. Mas naquela noite, o álcool destruiu todas as minhas defesas. Jasper continuou, os olhos fixos nela com intensidade quase violenta. E eu fiz o que venho querendo fazer há 1000 dias. Eu te beijei. E foi o erro mais honesto que já cometi. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Arabella antes que ela pudesse detê-las. Erro, ela repetiu, e a palavra era vidro na garganta. Foi um erro. O erro não foi te beijar. Jasper deu o último passo, eliminando a distância entre eles. Sua mão se ergueu, hesitante, e então seus dedos tocaram o rosto dela com delicadeza devastadora, afastando as lágrimas. O erro foi acreditar que eu poderia esquecer. Arabella fechou os olhos, permitindo-se apenas 5 segundos de fantasia. 5 segundos onde ela não era empregada, e ele não era o patrão. 5 segundos onde o mundo não existia além daquele toque. Então a realidade voltou como maré gelada. Nós não podemos, ela sussurrou, afastando-se dele, sentindo o frio imediato onde seus dedos estavam. Eu trabalho para o Senhor. Há regras. Hierarquia. Eu não posso ser seu erro. Dor cruzou o rosto de Jasper, dor real, crua, humana. Arabella. Boa noite, Sr. Kim. Ela passou por ele rapidamente, quase correndo para fora da cozinha, subindo as escadas de serviço como se estivesse fugindo de incêndio. Jasper ficou sozinho na cozinha, a mão ainda suspensa no ar onde o rosto dela tinha estado, o eco de seu nome nos lábios. E pela primeira vez em anos. Jasper Kim, o homem que construiu o império com lógica e disciplina, não fazia ideia do que fazer. Os próximos dias foram guerra silenciosa. Arabella evitava Jasper com precisão cirúrgica. Acordava 1 hora mais cedo para terminar as tarefas antes dele descer. Deixava as refeições prontas e desaparecia. Usava as escadas de serviço ao invés do elevador. Tornava-se fantasma em sua própria rotina. Jasper, por sua vez,
Parecia estar em toda parte. Trabalhando em casa com frequência incomum. Aparecendo na cozinha em horários aleatórios. Deixando bilhetes com instruções que poderiam ter sido enviados por mensagem. Era como se ambos estivessem orbitando ao redor de algo inevitável, adiando a colisão. Na quinta-feira, Arabella encontrou um envelope sobre sua cama. Dentro, havia um convite elegante em papel creme com letras douradas. Gala Anual de Tecnologia e Inovação. Sábado, 19 horas. Traje, gala. Quintec cordialmente convida. E embaixo, em caligrafia manuscrita que ela reconheceu como de Jasper. Preciso que você compareça. Não como empregada. Como convidada. Por favor. O coração de Arabella martelou contra as costelas. Por favor. Jasper Kim nunca dizia por favor. Ela virou o convite, procurando por mais explicações, mas havia apenas aquelas linhas. Nenhuma justificativa. Nenhum contexto. Apenas um pedido impossível. Arabella jogou o convite sobre a cômoda e se sentou na cama, a cabeça entre as mãos. Ir significaria cruzar uma linha. Significaria aparecer em público não como funcionária, mas como, o quê? Ela nem sabia. Jasper também não parecia saber. Mas não ir significaria rejeitar o único gesto vulnerável que ele tinha feito. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem para o número profissional dele. Não tenho roupa adequada para um evento desse tipo. A resposta veio em segundos. Há um pacote chegando amanhã. Estará na sua porta às 14 horas. Arabella olhou para a tela, o polegar pairando sobre as teclas. Deveria recusar. Deveria estabelecer limites. Deveria proteger-se. Em vez disso, ela apenas desligou o telefone e rezou para não estar cometendo o maior erro de sua vida. Na sexta-feira, às 14 horas em ponto, a campainha tocou. Arabella abriu a porta do apartamento de serviço e encontrou 3 caixas enormes da boutique mais cara da cidade. Um cartão discreto estava anexado. Escolha o que preferir. Ou use todos, se quiser experimentar. Com mãos trêmulas, Arabella abriu a primeira caixa. Um vestido de seda azul meia-noite deslizou entre seus dedos como água. Decote elegante, corte impecável, tecido que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses. A segunda caixa continha sapatos de salto alto em couro macio, com detalhes dourados discretos. A terceira. Arabella prendeu a respiração. Joias. Brincos de diamante, colar delicado, pulseira que capturava a luz como constelação miniatura. Ela deveria devolver tudo. Deveria marchar até o escritório de Jasper e dizer que não era boneca para ele vestir. Mas quando experimentou o vestido e se olhou no espelho, realmente se olhou pela primeira vez em anos. Arabella viu algo que tinha esquecido. Ela era bonita. Não da forma escandalosa das socialites que frequentavam a mansão. Mas havia algo nos olhos castanho-mel, na curva suave dos lábios, na delicadeza dos ombros expostos pelo vestido. Ela era bonita, e por uma noite, permitir-se-ia acreditar nisso. Sábado, 18h45. Arabella desceu pela escadaria principal, não há de serviço, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali. Jasper estava esperando no hall de entrada, ajustando os punhos da camisa. Quando ouviu os passos dela, virou-se. E congelou. Seus olhos cinzentos se arregalaram imperceptivelmente, a mandíbula tensionando. Ele a observou descer cada degrau como se estivesse memorizando a imagem, gravando-a em algum lugar permanente. Arabella parou no último degrau, de repente insegura. Está bom. Ela tocou nervosamente o colar. Jasper não respondeu imediatamente. Apenas a observou, algo perigoso e vulnerável queimando em seus olhos. Você está devastadora, ele finalmente disse, a voz rouca. Sempre foi. Eu apenas fui covarde demais para admitir. O coração de Arabella derreteu, e quebrou ao mesmo tempo. Jasper. Ele estendeu a mão. Vamos. Temos um evento para enfrentar. Arabella olhou para a mão dele, elegante, forte, tremendo quase imperceptivelmente. Uma oferta. Uma escolha. Uma linha sendo cruzada. Ela colocou sua mão na dele.
Os dedos de Jasper se fecharam ao redor dos dela com gentileza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Ele a guiou até a limusine esperando na entrada, abriu a porta para ela, entrou depois. Durante todo o trajeto até o hotel onde aconteceria a gala, suas mãos permaneceram entrelaçadas no banco de couro. Nenhum dos dois falou. Não havia necessidade. Mas quando chegaram e as portas se abriram, revelando o tapete vermelho e os flashes de câmeras, Arabella sentiu pânico subir pela garganta. Eu não posso. Ela sussurrou. Jasper, eu não pertenço a esse mundo. Eles vão saber. Vão ver que eu sou apenas. Você é Arabella Corbin, Jasper a interrompeu, virando-se para encará-la completamente. Você é a mulher mais forte que conheço. Você é bondade em um mundo cruel. Você é luz em lugares escuros. E se alguém naquele evento não conseguir ver isso, o problema é deles, não seu. Lágrimas arderam nos olhos dela, mas ela as conteve. Não está noite. Esta noite ela seria corajosa. Pronta? Jasper perguntou suavemente. Arabella respirou fundo. Pronta. Eles saíram da limusine juntos, e o mundo explodiu em flashes. A gala era tudo que Arabella tinha imaginado e temido, um salão de baile opulento, lustres imensos, pessoas lindas em roupas que custavam fortunas. Jasper a guiou pela multidão com mão firme nas costas dela, apresentando-a simplesmente como Arabella Corbin, minha convidada especial. Nenhuma explicação adicional. Nenhuma justificativa. E as pessoas aceitaram. Empresários apertaram sua mão. Mulheres elogiaram seu vestido. Ninguém questionou sua presença ao lado do Jasper King. Por 2 horas, Arabella flutuou em uma fantasia. Dançou com Jasper ao som de orquestra ao vivo, o corpo dele sólido e quente contra o dela. Conversou sobre arte e tecnologia com pessoas influentes. Riu de piadas que não eram realmente engraçadas, mas soavam bem naquele contexto. Foi perfeito. Até que Victoria Shorda apareceu. Ela surgiu do nada, o vestido vermelho como ferida aberta, os olhos fixos em Jasper com intensidade predatória. Jasper, querido. Ela ronronou, ignorando completamente Arabella. Precisamos conversar. Em particular. Jasper tensionou ao lado de Arabella. Victoria. Este não é o momento apropriado. Mas é importante. Victoria finalmente olhou para Arabella, e seus olhos eram gelo e veneno. Tenho certeza de que sua acompanhante não se importa de esperar alguns minutos. Havia desprezo na palavra acompanhante. Intenção clara de diminuir, de relembrar Arabella seu lugar. Na verdade, Jasper começou, mas Arabella o interrompeu. Está tudo bem, ela disse suavemente, soltando sua mão. Vou buscar algo para beber. Ela se afastou antes que ele pudesse protestar, atravessando o salão em direção ao bar. Mas suas pernas tremiam, e a fantasia começava a rachar nas bordas. Arabella pegou uma taça de champanhe que não pretendia beber, e se apoiou no balcão, tentando respirar. Patético, não. Uma voz masculina surgiu ao seu lado. Arabella virou-se, e encontrou um homem de aproximadamente 40 anos, terno impecável, sorriso que não alcançava os olhos. Desculpe. Victoria Short perseguindo Jasper King como cachorrinho abandonado. O homem tomou um gole de uísque. Ela não entende que alguns homens são impenetráveis. E Jasper é fortaleza sem portas. Você o conhece bem. Marcus Shane, sócio minoritário da Kintech. Ele estendeu a mão, e Arabella a apertou brevemente. E sim, conheço Jasper há anos. Trabalhei com ele desde o começo. Então sabe que ele não é impenetrável, Arabella disse sem pensar. Apenas cuidadoso. Marcus a estudou com novo interesse. Interessante perspectiva. Você é a nova namorada? Não, eu sou. Arabella parou. O que era ela? Empregada. Convidada. Erro bonito em vestido de seda. Alguém especial, Marcus completou, um sorriso genuíno finalmente aparecendo. Posso ver. Jasper olha para você como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Antes que Arabella pudesse responder,
Uma comoção surgiu do outro lado do salão. Vozes elevadas. Algo quebrando. E então ela viu Jasper e Vitória em discussão acalorada, ela gesticulando dramaticamente, ele tenso como corda prestes a romper. Arabella começou a se mover em direção a eles, mas Marcos segurou seu braço gentilmente. Não. Ele advertiu. Vitória está provocando uma cena de propósito. Se você interferir, vai piorar. Mas então Vitória fez algo que congelou o sangue de Arabella. Ela jogou champanhe no rosto de Jasper. O salão inteiro silenciou. O tempo pareceu cristalizar. Jasper permaneceu imóvel, champanhe escorrendo pelo rosto impecável, manchando a camisa branca cara. Seus olhos cinzentos eram gelo absoluto, mas havia algo mais, algo escuro e perigoso pulsando sob a superfície. Vitória tremia, o peito subindo e descendo rapidamente, os olhos brilhando com lágrimas que poderiam ser reais ou teatrais, impossível saber. Você me humilhou, ela praticamente gritou, a voz ecoando pelo salão silencioso. Terminou comigo por mensagem. Por mensagem, Jasper, depois de 2 anos. Murmúrios explodiram pela multidão como ondas. Câmeras de smartphones surgiram de bolsos e bolsas. Em segundos, aquele momento estaria em todas as redes sociais. Jasper limpou o rosto com lenço que apareceu da mão de algum garçom, mas seus olhos nunca deixaram Vitória. Terminei com você, ele disse, a voz baixa mas cortante como vidro. Por que você desapareceu quando eu mais precisei? Quando a empresa estava afundando, quando os investidores fugiam, quando eu estava enfrentando o processo judicial que poderia me destruir. Você sumiu, Vitória. Não respondeu ligações. Não apareceu. Simplesmente, desapareceu. Eu estava assustada, Vitória retrucou, mas sua voz tinha perdido força. Eu também estava assustado. Jasper deu um passo à frente, e havia algo devastador em sua voz. Mas eu não abandonei as pessoas que confiavam em mim. Eu não fugi. E quando reconstruí tudo, sozinho, você voltou. Não por mim. Pela imagem de sucesso. Pelo status. Pelo dinheiro. Isso não é verdade. É exatamente verdade. A voz veio de trás de Vitória. Claire Huang surgiu da multidão, tablet na mão, expressão severa. Você ligou para Jasper 3 vezes na semana passada, Claire disse calmamente, lendo da tela. Não para perguntar como ele estava, mas para pedir ingressos para a Semana de Moda de Paris. Para usar conexões dele com a Vogue. Para conseguir mesa no restaurante mais exclusivo da cidade. Vitória empalideceu. Você não tem direito. Tenho todos os direitos. Sou assistente pessoal dele. É meu trabalho filtrar pessoas oportunistas. Claire deu um passo à frente. E você, Vitória Short, é a definição de oportunista. A multidão sussurrou, e Arabella sentiu algo estranho. Pena. Pena de Vitória, porque ela estava sendo desmontada publicamente, suas motivações expostas como feridas abertas. Mas antes que pudesse processar completamente, Vitória virou-se, e seus olhos encontraram Arabella. E naquele momento, Arabella viu reconhecimento, raiva, e algo pior, vingança. Vitória apontou para Arabella como se estivesse identificando criminosa. Você terminou comigo por ela. Todos os olhos do salão se viraram para Arabella. Jasper se moveu instantaneamente, colocando-se entre Vitória e Arabella como escudo humano. Deixe Arabella fora disso, ele disse, e havia ameaça real em sua voz. Por quê? Porque ela é especial. Porque ela é diferente. Vitória riu, e o som era vidro quebrado. Quem é ela, Jasper? Ninguém sabe nada sobre ela. Ninguém a conhece. Ela simplesmente apareceu do nada no seu braço esta noite. Marcos Shen, ainda ao lado de Arabella, murmurou baixinho. Isso vai ficar feio. E ficou. Ela trabalha para você, não é? Vitória continuou, e agora havia certeza venenosa em sua voz. Eu a vi antes. Na sua mansão. Ela é sua empregada. O silêncio que seguiu foi absoluto. Arabella sentiu o mundo desabar ao redor dela como prédio em colapso. Flashes de câmeras explodiram. Sussurros cresceram em volume.
Olhares julgadores perfuraram sua pele como agulhas. Meu Deus! Alguém disse. Ele está dormindo com a empregada. Que escândalo! Outra voz se juntou. O grande Jasper Kim reduzido a isso. Ela deve ser muito boa no que faz. Alguém riu, e a insinuação era clara e repugnante. Arabella não conseguia respirar. O vestido de seda de repente parecia fantasia barata. As joias, adereços de mentira. Ela era fraude, exposta e humilhada diante de centenas de pessoas. Silêncio. A voz de Jasper cortou através do caos como lâmina. Ele virou-se, e quando seus olhos encontraram os de Arabella, havia algo neles que ela não conseguia decifrar. Medo, arrependimento, determinação. Jasper caminhou até ela, atravessando o espaço que a multidão tinha aberto como ferida, e parou diretamente à frente dela. Sim, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Arabella trabalhou para mim. Por 3 anos. E foi a melhor funcionária que já tive. Trabalhou. Vitória praticamente cuspiu. Tempo passado. Tempo passado. Jasper não desviou os olhos de Arabella. Porque hoje, oficialmente, ela não trabalha mais para mim. O coração de Arabella parou. Ele estava demitindo ela. Ali. Na frente de todos. Mas então Jasper fez algo que ninguém esperava. Ele se ajoelhou. Um joelho no chão, no meio do salão de gala, diante de centenas de testemunhas chocadas. Jasper, o que você está fazendo? Arabella sussurrou, horrorizada. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Ele pegou a mão dela, e seus dedos tremiam. Arabella Corbin, você me viu nos meus piores momentos. Nas madrugadas onde eu não conseguia dormir. Nos dias onde o peso do mundo era demais. Você me viu quebrado, vulnerável, humano. E nunca me julgou. Nunca me abandonou. Nunca pediu nada em troca. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Arabella. Incontroláveis. Eu passei 3 anos tentando ignorar o que sentia porque eu era covarde. Porque admitir que precisava de alguém significava admitir fraqueza. Mas você não é fraqueza, Arabella. Você é a coisa mais forte que já aconteceu comigo. Jasper, levanta. Ela implorou, mortificada e emocionada em medidas iguais. Mas ele não levantou. Não como minha empregada. Não como minha funcionária. Mas como a mulher que eu amo. Sim, amo. E não me importo quem ouve. Eu estou pedindo, me dá uma chance. Uma chance real. Sem hierarquias. Sem regras. Apenas nós dois descobrindo se isso pode funcionar. O salão explodiu. Flashes de câmeras como tempestade. Vozes gritando perguntas. Mas Arabella só via Jasper, ajoelhado diante dela, vulnerável e exposto da forma que ela sabia que era tortura para ele. Eu te amo desde o primeiro dia, ela finalmente disse, a voz quebrada mas firme. Mas tenho medo. Medo que você acorde amanhã e perceba que foi erro. Que eu não sou suficiente para o seu mundo. Você não precisa ser suficiente para o meu mundo. Jasper se levantou, mas não soltou a mão dela. Você só precisa ser suficiente para mim. E você sempre foi. Arabella olhou para os olhos dele, aqueles olhos cinzentos impossíveis que tinha amado em silêncio por 1095 dias, e viu verdade. Não havia cálculo. Não havia estratégia. Apenas um homem apaixonado, assustado, mas finalmente corajoso o suficiente para admitir. Sim. Ela sussurrou. Sim. Sim. Uma chance. Vamos tentar. Jasper sorriu, realmente sorriu, e era sol nascendo depois de tempestade. Ele a puxou para seus braços e a beijou ali mesmo, no meio do salão de gala, diante de todos. E desta vez, não foi beijo roubado no elevador. Não foi erro embriagado. Foi promessa. A multidão ao redor deles explodiu em aplausos e gritos. Mas nem Jasper nem Arabella ouviram. Apenas Vitória permaneceu imóvel, o rosto pálido, derrotada de forma que não havia como recuperar. E enquanto o flash das câmeras capturava o momento que seria notícia por semanas, Marcus Shen sorriu para Claire Huang do outro lado do salão. Finalmente! Ele murmurou. Claire apenas balançou a cabeça, mas havia satisfação em seus olhos. Finalmente!
Jasper Kim tinha deixado alguém entrar. Mas fora do salão iluminado, nas sombras do estacionamento, uma figura observava tudo através da transmissão ao vivo nas redes sociais. Dedos apertavam o celular com força suficiente para rachar a tela. E um nome foi sussurrado com veneno. Arabella Corbin. A vingança estava apenas começando. A notícia explodiu como bomba nuclear nas redes sociais. Em 2 horas, o vídeo de Jasper Kim se ajoelhando para Arabella tinha 10 milhões de visualizações. Em 12 horas, memes, artigos, especulações e teorias conspiratórias inundavam cada plataforma existente. Bilionário admite romance com ex-empregada. Cinderela moderna, a história de amor que chocou o mundo corporativo. Jasper Kim abandona herdeira por empregada doméstica. Os títulos variavam entre românticos e sensacionalistas, mas todos concordavam em uma coisa: era o escândalo do ano. Arabella acordou no domingo com 2.345 solicitações de amizade em redes sociais que nem sabia que tinha. 23 pedidos de entrevista no e-mail que raramente checava, e paparazzi acampados na frente da mansão. Ela estava enrolada no sofá do apartamento de serviço. Não mais de serviço. Ela tinha que parar de pensar assim, quando batidas firmes soaram na porta. Arabella, sou eu. A voz de Jasper do outro lado fez seu coração pular. Ela abriu a porta e o encontrou com 2 copos de café, cabelos ainda úmidos do banho, expressão mais leve do que tinha visto em sempre. Bom dia, ele disse suavemente, oferecendo um dos copos. Bom dia. Ela aceitou, os dedos roçando nos dele. Você viu as notícias? Todas elas. Claire me enviou um resumo às 6 da manhã. Aparentemente quebramos a internet. Jasper entrou no apartamento, e havia algo estranho em vê-lo ali, naquele espaço pequeno e simples que tinha sido refúgio de Arabella por 3 anos. Não parece incomodado, ela observou. Por que não estou? Ele se virou para encará-la completamente. Arabella, eu passei anos construindo muros, mantendo distância, protegendo imagem. E ontem à noite eu quebrei todas essas regras, e sabe o que senti? O quê? Liberdade. A palavra pairou entre eles como promessa. Mas tem consequências, Arabella disse baixinho. Vitória estava certa sobre uma coisa. Eu não pertenço ao seu mundo. Não sei falar as coisas certas, usar as roupas certas, ser a pessoa certa para estar ao seu lado. Jasper colocou o café de lado e segurou o rosto dela com ambas as mãos. Você acha que eu pertenço àquele mundo? Eu sou filho de um empresário britânico que nunca me aceitou completamente, e de uma artista coreana que me deixou quando eu tinha 7 anos. Passei a vida inteira não pertencendo. Britânico demais para os coreanos. Coreano demais para os britânicos. Rico demais para ser humano. Humano demais para ser respeitado apenas pelo dinheiro. Ele encostou a testa na dela. Mas com você, Arabella, eu não preciso pertencer a lugar nenhum. Eu apenas sou. Ela fechou os olhos, deixando as palavras dele penetrarem as camadas de medo e insegurança. Então o que fazemos agora? Ela sussurrou. Agora. Jasper sorriu contra a testa dela. Agora nós vivemos. De verdade. As semanas seguintes foram redemoinho caótico de adaptação. Jasper insistiu que Arabella se mudasse do apartamento de serviço para um dos quartos de hóspedes principais, até decidirmos arranjos mais permanentes. Ele tinha dito com um sorriso que fez o coração dela derreter. Ele contratou nova equipe de limpeza, e deixou claro para todos que Arabella não era funcionária. Era convidada. Era dele. Claire se tornou aliada inesperada, ensinando Arabella sobre o mundo corporativo, sobre eventos sociais, sobre como navegar águas traiçoeiras de high society sem perder a essência. Você não precisa mudar quem você é, Claire disse durante um almoço no pátio da mansão. Só precisa aprender as regras do jogo para poder quebrar algumas estrategicamente. Marcus Shen também se tornou presença frequente, trazendo Jasper para jantares casuais onde Arabella podia relaxar, ser ela mesma, sem pressão de performance. Mas nem tudo eram flores. As redes sociais eram campo minado. Para cada comentário de apoio, eles são tão lindos juntos, havia 10 cruéis. Ela só está com ele pelo dinheiro. Interesseira óbvia.
Jasper Kim caiu muito baixo. Quanto tempo até ela vender história para tabloides? Arabella tentou ignorar, mas palavras têm peso. E essas palavras eram pedras, acumulando-se uma por uma até se tornarem montanha esmagadora. Jasper percebia. Claro que percebia. Ignore, ele dizia, puxando-a para seus braços. Pessoas que comentam veneno online são pessoas miseráveis tentando arrastar outros para sua miséria. E se eles tiverem razão? Arabella perguntou uma noite, encolhida ao lado dele no sofá da sala de estar. E se eu realmente não for boa o suficiente? Então eu não sou bom o suficiente para ninguém também, Jasper respondeu firmemente. Porque se você não serve para o meu mundo está errado. Não você. Mas as semanas se transformaram em mês, e as rachaduras começaram a aparecer. O primeiro problema real surgiu quando Jasper precisou viajar para reuniões em Londres. Vem comigo, ele pediu, segurando as mãos dela no hall de entrada, sua mala já no carro. Jasper, eu não tenho passaporte válido. Não viajei para fora do país há anos. Podemos resolver. Em 3 horas. Arabella sorriu tristemente. Vai. São negócios importantes. Eu fico bem aqui. Ele não queria ir. Ela via nos olhos dele, o medo de deixá-la, de dar espaço para dúvidas crescerem. Mas ele foi. E nos 5 dias que Jasper esteve fora, as coisas desmoronaram. Primeiro, vieram os repórteres. Não apenas acampados na entrada, mas abordando Arabella quando ela saía para qualquer lugar. Câmeras na cara. Perguntas invasivas. Arabella, é verdade que você está grávida? Arabella, quanto Jasper está te pagando? Arabella, Victoria Shore disse que você seduziu Jasper propositalmente. Comentários. Ela parou de sair. Então vieram os e-mails. Centenas deles. Alguns eram de fãs de Jasper, furiosos que alguma qualquer tinha roubado ele. Outros eram ameaças veladas. Alguns eram explicitamente violentos. Claire contratou segurança extra e filtrou os piores, mas Arabella já tinha visto o suficiente. E finalmente, veio a ligação. Um número desconhecido. Arabella atendeu por reflexo. Arabella Corbin. A voz era feminina, profissional, vagamente familiar. Sim. Meu nome é Helena Price. Sou advogada representando Victoria Ashford. Pausa significativa. Minha cliente está processando você por difamação e sofrimento emocional. O mundo inclinou. O quê? Victoria alega que você deliberadamente destruiu sua reputação e sabotou seu relacionamento com Jasper Kim. Ela está pedindo 10 milhões em compensação. Isso é ridículo, Arabella explodiu. Eu não fiz nada. Temos evidências sugerindo que você usou sua posição como empregada para manipular Jasper, isolando-o de amigos e família, incluindo Victoria. Isso não é verdade. Então você terá a oportunidade de defender-se no tribunal. Documentos serão entregues amanhã. Tenha um bom dia, senhorita Corbin. A ligação morreu. Arabella ficou parada no meio da sala, o telefone escorregando de suas mãos entorpecidas, o corpo tremendo incontrolavelmente. 10 milhões. Processo. Tribunal. Ela não tinha 10 milhões. Não tinha advogados. Não tinha nada exceto o amor de um homem que estava a oceanos de distância, e o mundo inteiro decidido a destruí-la. Quando Jasper ligou 2 horas depois, ela não atendeu. Quando ligou novamente, ela desligou o telefone completamente. E quando finalmente caiu na cama naquela noite, Arabella Corbin tomou a decisão mais dolorosa de sua vida. Ela tinha que sair. Tinha que desaparecer, antes que arrastasse Jasper para baixo com ela. Porque às vezes, amar alguém significa deixá-lo ir, mesmo quando estilhaça seu coração em pedaços tão pequenos que nunca poderão ser recolhidos. Jasper voltou de Londres 2 dias antes do previsto. Algo estava errado. Ele sentiu no momento em que Arabella não atendeu a 10ª ligação. No silêncio que ecoava através das mensagens não respondidas. Na ausência dela reverberando através do oceano como sirene de emergência. Ele cancelou as últimas reuniões, pegou o primeiro voo disponível,
e dirigiu direto da pista do aeroporto para casa. A mansão estava silenciosa quando chegou. Silenciosa demais. Arabella, ele chamou, jogando a mala no hall de entrada. Nada. Jasper subiu as escadas 2 degraus de cada vez, o coração batendo errático. Abriu a porta do quarto de hóspedes onde ela estava ficando. Vazio. As roupas que ele tinha comprado para ela sumidas. As poucas coisas pessoais que ela tinha, um livro gasto, uma foto de família, uma caneca favorita, todas desaparecidas. E na cômoda, um envelope branco com seu nome em caligrafia delicada. Jasper o pegou com mãos trêmulas e leu. Jasper, perdoe-me por fazer isso por carta. Sou covarde demais para dizer na sua cara. Vitória está me processando. 10 milhões por difamação e sofrimento emocional. Eu não tenho esse dinheiro. Não tenho advogados. Não tenho defesa. Mas mais que isso, eu não tenho força para arrastar você através de mais escândalo. Sua empresa, sua reputação, tudo que você construiu. Eu não posso ser a pessoa que destrói isso. Você disse que eu era sua força, mas a verdade é que sou sua fraqueza. Sou o alvo que seus inimigos usarão para atingir você. E eu te amo demais para deixar isso acontecer. Então estou saindo. Não me procure. Por favor, Jasper, me deixe ser a pessoa que te protege, mesmo que seja me afastando. Eu vou amar você até meu último suspiro. Mas às vezes amor significa deixar ir. Perdoe-me. Arabella. A carta escorregou das mãos de Jasper. Não. 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 Ele puxou o celular. Ligou para Arabella. Direto para a caixa postal. Ligou para Claire. Ela atendeu no primeiro toque. Jasper, você voltou. Arabella se foi. Sua voz era vidro quebrado. Vitória está processando ela. Você sabia? Silêncio culpado do outro lado da linha. Claire, você sabia? Eu descobri ontem. Ia te contar, mas... Encontre ela. Ordem cortante. Use todos os recursos que temos. Contrate investigadores. Hackers se necessário. Encontre Arabella. Agora. Jasper. Agora. Ele desligou e discou outro número. Marcos Shen atendeu sonolento. Jasper? São 3 da manhã. O que? Preciso que você processe Vitória Short por assédio, difamação e abuso de processo legal. Quero ação movida antes do amanhecer. Marcos acordou completamente. O que aconteceu? Ela assustou Arabella. Fez ela fugir. E eu vou destruir Vitória por isso. Jasper, pense com clareza. Se você... Não há clareza. A voz de Jasper era gelo e fogo simultaneamente. Há apenas Arabella. E eu vou encontrá-la. E quem ficou entre nós vai pagar. Ele desligou antes que Marcos pudesse argumentar. Jasper olhou para o quarto vazio, para o envelope caído no chão, e sentiu algo que não sentia há anos. Desespero puro. Arabella estava em um hotel barato a 2 horas de distância, o tipo de lugar que aceitava pagamento em dinheiro e não fazia perguntas. O quarto cheirava a mofo e desinfetante, mas era tudo que ela podia pagar com as economias que tinha. Algumas centenas de dólares. Talvez suficiente para 2 semanas se ela comesse apenas uma vez por dia. Ela se encolheu na cama estreita, abraçando os joelhos contra o peito, e deixou as lágrimas finalmente caírem. Deus, como doía! Como absolutamente devastadoramente doía deixar Jasper. Mas ela tinha visto o que Vitória era capaz. Tinha lido os comentários online. Tinha sentido o peso do mundo julgando, dissecando, destruindo cada movimento que ela fazia. E Jasper merecia alguém que fortalecesse seu império, não alguém que o manchasse. O celular dela, um modelo antigo e barato que tinha comprado com dinheiro, vibrou. Número desconhecido. Ela hesitou, então atendeu. Arabella Corbin. Voz masculina, profissional, vagamente ameaçadora. Quem é? Meu nome não importa. O que importa é que tenho proposta para você. Não estou interessada. Nem ouviu ainda. Houve uma pausa.
Há pessoas dispostas a pagar muito bem por sua história. Entrevista exclusiva sobre seu relacionamento com Jasper Kim. Os detalhes íntimos. Os segredos. Poderíamos oferecer, digamos, $500.000. O estômago de Arabella revirou. Você quer que eu venda minha história? Que eu exponha Jasper? Exponha é palavra forte. Pense nisso como compartilhar sua verdade. Vá para o inferno. Ela desligou com força, as mãos tremendo. O telefone vibrou novamente. Outro número. Ela ignorou. E novamente. E novamente. Em 1 hora, 7 números diferentes tinham ligado, cada um oferecendo dinheiro em troca de traição. Arabella jogou o telefone através do quarto, onde ele bateu na parede e caiu silencioso. Ela enterrou o rosto nos joelhos, e soluçou até não haver mais lágrimas. Jasper não dormiu. Ele passou a noite inteira no escritório, coordenando esforços de busca como general em guerra. Claire tinha equipe rastreando transações de cartão de crédito, registros de hotel, câmeras de segurança. Marcos estava preparando documentação legal para destruir Vitória. Investigadores particulares vasculhavam cada centímetro da cidade. Às 6 da manhã, Claire entrou no escritório com tablet e expressão tensa. Encontramos algo. Jasper se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Onde ela está? Ainda não sabemos localização exata, mas... Claire virou o tablet, mostrando artigo de tabloide. Isso foi publicado há 20 minutos. Ex-empregada de Jasper Kim sendo assediada por tabloides, ofertas de até 1 milhão por entrevista exclusiva. O artigo detalhava como diversos outlets de mídia estavam caçando Arabella, oferecendo somas obscenas de dinheiro por sua história. Eles estão tratando ela como mercadoria, Jasper disse, a voz perigosamente baixa. Como se ela fosse produto à venda. Pior. Claire apontou para o final do artigo. Olhe quem está orquestrando isso. Uma foto pequena no canto. Vitória Short saindo de reunião com executivos de mídia, sorriso vitorioso nos lábios. Algo quebrou dentro de Jasper. Marcos, ele disse no interfone. Quero Vitória Short processada por assédio, invasão de privacidade e conspiração para causar sofrimento emocional. Quero cada outlet de mídia contatando Arabella recebendo cartas de cessação. E quero tudo feito em 2 horas. Jasper, isso vai custar. Eu não me importo com custo. Faça. Ele desligou e virou-se para Claire. Continue procurando. Ela não pode ter ido muito longe. Não tinha dinheiro suficiente. Jasper. Claire hesitou. E se ela não quiser ser encontrada? Então eu vou convencê-la. Ele pegou o casaco. Porque eu não desisto das pessoas que amo. Diferente de todo mundo que desistiu de mim. Arabella estava na recepção do hotel barato, tentando negociar mais alguns dias de estadia, quando televisão na parede chamou sua atenção. Última hora, Jasper Kim move processo massivo contra Vitória Short e conglomerado de mídia. Seu coração parou. Na tela. Jasper estava em frente ao prédio de sua empresa, microfone cercando-o como enxame. Ele parecia devastador. Olheiras profundas, cabelos despenteados, terno amarrotado, tão diferente do homem sempre impecável que ela conhecia. Jasper Kim, um repórter gritou. É verdade que você está processando Vitória Short e 7 outlets de mídia por assédio contra Arabella Corbin? Sim, Jasper respondeu, e sua voz cortava como lâmina pelo barulho. E não vou parar até cada pessoa que assediou, ameaçou, ou tentou explorar Arabella enfrentar consequências legais. Mas onde está a senhorita Corbin? Ela desapareceu. Por que vocês a assustaram? Jasper deu um passo à frente, e havia fúria fria em seus olhos. Por que pessoas como Vitória Short, como tabloides famintos por escândalo, como trolls online escondidos atrás de telas, vocês transformaram amor em circo, transformaram felicidade em arma, e assustaram a mulher mais corajosa que conheço para fugir? Você tem mensagem para Arabella, caso ela esteja assistindo? Jasper olhou diretamente para a câmera, e era como se estivesse olhando através dela, através da distância, direto nos olhos de Arabella. Arabella, ele disse,
e sua voz quebrou. Eu sei que você acha que está me protegendo. Que sair foi ato de amor. Mas amor não é sacrifício que te destrói. Amor é escolher ficar, mesmo quando fica difícil. Mesmo quando o mundo inteiro está contra nós. Lágrimas deslizaram pelo rosto de Arabella ali mesmo na recepção, o atendente olhando desconfortavelmente para outro lado. Eu não me importo com processos. Não me importo com escândalos. Não me importo com o que o mundo pensa. Jasper se aproximou mais da câmera. Eu me importo com você. E eu vou te encontrar, Arabella. Vou revirar cada cidade, cada hotel, cada canto deste país até te encontrar. Porque você não é fraqueza. Você é a única coisa que me faz forte. Ele respirou fundo. Então, por favor, volte para casa. Volte para mim. E nós enfrentamos isso juntos. Como deveria ter sido desde o início. A transmissão cortou para estúdio, mas Arabella não viu mais nada. Ela estava chorando tão forte que mal conseguia respirar, o coração despedaçando, e se remontando simultaneamente. Jasper não tinha desistido dela. Mesmo quando ela tinha desistido de si mesma, ele não desistiu. Arabella pegou o celular quebrado do bolso. Ligou com mãos trêmulas. Tinha bateria suficiente para uma ligação. Ela discou o número que tinha memorizado, mas nunca tinha usado, o pessoal dele, não o profissional. 2 toques. Alô. A voz de Jasper era urgente, desesperada. Jasper. Ela mal conseguiu falar através dos soluços. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Onde você está? Ele já estava se movendo. Ela podia ouvir passos rápidos, portas batendo. Arabella, onde você está? Hotel Paradise Inn. Rodovia 5, saída 47. Não saia daí. Não se mova. Eu chego em. Houve uma pausa enquanto ele calculava. 2 horas. Espera por mim. Por favor, Arabella. Espera. Eu espero. Ela prometeu. Eu espero por você. Eu te amo. Jasper disse ferozmente. Não esqueça disso. Eu também te amo. Quando a ligação morreu, Arabella se sentou no chão da recepção, o telefone pressionado contra o peito, e pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Jasper estava vindo. E desta vez, ela não ia fugir. Jasper fez o trajeto de 2 horas e 90 minutos, ignorando todas as regras de trânsito que ele normalmente seguia religiosamente. Ele dirigiu como se estivesse fugindo do apocalipse, ou correndo em direção à salvação, cada curva tomada como se desafiasse a própria morte. A limusine que o esperava ficou para trás, esquecida, enquanto ele pegava seu próprio carro esporte, sentindo o motor rugir sob seus dedos, ultrapassando limites de velocidade, ignorando buzinas furiosas, focado apenas em uma coisa, Arabella. Claire estava no banco do passageiro, os dedos firmemente segurando o cinto de segurança, corpo pressionado contra a porta enquanto ele tomava curvas que fariam qualquer motorista experiente tremer. Jasper, você vai nos matar, ela tentou gritar por cima do ronco do motor. Então morra comigo, ele respondeu sem emoção, olhos fixos na estrada, punhos cerrados no volante. Porque eu não vou mais devagar. Ela não argumentou novamente, percebendo que qualquer tentativa seria inútil. O Hotel Paradise Inn apareceu à vista, exatamente o tipo de lugar que quebrava o coração de Jasper. Pintura descascada, letreiro com metade das luzes queimadas, estacionamento lotado de carros enferrujados ou arranhados pelo tempo. Arabella tinha dormido aqui, sozinha, assustada, acreditando que ele estaria melhor sem ela. Jasper estacionou violentamente, deixando o carro render, e saiu antes mesmo de desligar o motor completamente. Seus passos eram decididos, quase selvagens, atravessando a porta da recepção como uma tempestade pronta para explodir. E então, ele a viu. Arabella estava sentada em uma cadeira de plástico perto da janela, abraçando uma pequena mochila contra o peito como se fosse um escudo. Levantou os olhos quando ele entrou, e Jasper sentiu o estômago apertar. O que ele viu naquele rosto destruiu. Ela estava mais magra, com olheiras profundas sob seus olhos castanho-mel, cabelos presos em um rabo de cavalo desleixado, roupas simples que provavelmente tinham sido compradas em brechó. Mas ainda assim, era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Jasper!
Ela sussurrou, levantando-se, voz frágil. Ele cruzou a distância entre eles em 3 passos largos e a puxou para seus braços com força, beirando o desespero. Não faça isso de novo, murmurou contra o cabelo dela, voz quebrada, quase inaudível. Nunca, nunca faça isso de novo. Se você tem problema, você vem para mim. Se tem medo, você me conta. Mas não desaparece. Não me deixa procurando você como louco, imaginando se você está segura, se está comendo, se... Ele engoliu em seco. As palavras se perderam em um soluço que ele não conseguiu conter. Jasper Kim, o homem que nunca chorava, que transformava emoção em estratégia e vulnerabilidade em força, que controlava empresas, mercados e crises com olhar gelado, quebrou. Arabella o abraçou com igual intensidade, lágrimas molhando a camisa cara dele. Eu sinto muito, ela repetia, quase como um mantra. Eu achei que estava te protegendo. Achei que... Você não precisa me proteger de nada. Ele a interrompeu, afastando-se apenas o suficiente para segurar seu rosto entre as mãos. Eu sou adulto. Eu posso enfrentar processos, escândalos, o mundo inteiro se necessário. O que eu não posso enfrentar é perder você. Mas Vitória... Vitória já perdeu, ele disse, limpando as lágrimas dela com os polegares. Marcos moveu contra processo esta manhã. Assédio, difamação, abuso de processo, invasão de privacidade. Ela vai passar os próximos anos enfrentando cortes, não nós. Isso vai custar uma fortuna. Eu tenho fortuna. Jasper sorriu, pequeno e quebrado, mas verdadeiro. E cada centavo vale se significa te manter segura. Arabella balançou a cabeça, novas lágrimas caindo. Jasper, você não entende. Eles vão continuar atacando. A mídia, as pessoas online, todos que acham que eu não sou boa o suficiente para você. Então eles estão errados, disse ele, simples e definitivo. Arabella, eu passei 3 anos ignorando você porque tinha medo. Medo de sentir. Medo de precisar de alguém. Medo de replicar o abandono que minha mãe me causou. Mas você sabe o que aprendi? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Aprendi que amar você não me faz fraco. Me faz humano. E eu escolho ser humano com você do que ser invencível e sozinho. Mas e se eu estragar tudo? A voz dela era pequena, vulnerável. E se eu não souber como ser a pessoa que você precisa? Você já é. Ele encostou a testa na dela. Você sempre foi. Eles permaneceram assim, ancorados um ao outro contra a tempestade de suas próprias emoções, até que Claire quebrou o silêncio desconfortavelmente, pigarreando da porta. Desculpe interromper, mas temos uma situação. Jasper se virou, mantendo Arabella perto. Que tipo de situação? Vitória acaba de dar entrevista coletiva. Claire levantou o tablet, respiração rápida. E ela está dizendo coisas problemáticas. Na tela, Vitória Shord estava diante de microfones, maquiagem perfeita, vestido impecável, interpretando vítima com maestria de atriz premiada. Jasper Kim está usando seu poder e riqueza para me silenciar, ela disse, tremendo convincentemente. Eu simplesmente tentei proteger meu amigo de mulher que claramente o está manipulando. E agora estou sendo atacada legalmente por dizer a verdade. Que verdade, senhorita Ashord? Um repórter perguntou, microfone estendido. Vitória olhou para a câmera, olhos cheios de veneno. Arabella Corbin não é vítima inocente. Ela calculadamente usou sua posição como empregada para seduzir Jasper. Ela viu o homem rico, vulnerável, e atacou. É predatória. E eu tenho provas. O estômago de Arabella afundou. Vitória acenou para alguém fora da câmera. Uma mulher surgiu, a ex-cozinheira da mansão, demitida meses antes de Arabella chegar. Esta é Margaret Thompson, Vitória anunciou. Ela trabalhou na mansão antes de Arabella. E tem história interessante para contar. Margaret avançou, nervosa mas decidida. Arabella me ligou antes de aplicar para a posição na mansão. Ela disse, e Arabella congelou. Mentira absoluta. Ela me perguntou sobre Jasper, sobre rotina dele, sobre vulnerabilidades.
Ela estava planejando desde o início. Isso não é verdade, Arabella explodiu. Mas na tela, Margaret continuava, tecendo uma narrativa elaborada sobre como Arabella teria orquestrado tudo desde o início. Ela disse que ia fazer Jasper Kim se apaixonar por ela, Margaret afirmou. Disse que era aposentadoria antecipada. Um homem rico e solitário, fácil alvo. A sala girou ao redor de Arabella, sua reputação sendo destruída em tempo real. Isso é totalmente fabricado, Claire disse, digitando freneticamente. Margaret Thompson foi demitida por roubo. Ela tem rancor. E tenho certeza que Victoria está pagando para mentir. Provar isso vai levar tempo, Jasper disse, mandíbula tensa. Enquanto isso, Arabella está sendo pintada como manipuladora. Então o que fazemos? Ela perguntou, tremendo. Jasper olhou para ela, perigo e determinação queimando em seus olhos. Fazemos o que deveríamos ter feito desde o início. Pegou o celular, discou. Marcos. Prepare sala de conferência. Entrevista coletiva agora. Contamos toda a verdade. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza, disse ele, desligando. Sem mais esconderijos. Sem deixar outros controlarem nossa narrativa. Vamos contar nossa história. Juntos. Arabella respirou fundo, olhos fixos nos dele. Juntos. Juntos. 2 horas depois, ela estava diante de 60 jornalistas, Jasper ao lado, Claire como general silenciosa. Microfones como lanças, câmeras como olhos predatórios. Meu nome é Arabella Corbin, ela começou. Trabalhei como empregada doméstica para Jasper Kim por 3 anos. Murmúrios e flashes explodiram. Eu não seduzi meu patrão. Não planejei nada. Eu simplesmente trabalhei. Limpei. Cozinhei. Mantive sua casa funcionando. E no processo, conheci um homem que o mundo não vê. Ela olhou para Jasper, que assentiu. Vi um homem que trabalha até 3 da manhã, preocupado com cada funcionário. Que doa milhões anonimamente. Que carrega o peso do mundo e ainda é gentil. Com pessoas que a sociedade ignora. Sim, me apaixonei por ele. Não pelo dinheiro, não pelo poder, mas pelo homem humano que ele é. Quando Victoria entrou como furacão, tentando interromper, Arabella apenas respirou fundo e disse: Você está certa sobre uma coisa. Jasper merece ser amado. Mas amor não é posse. Amor é escolher ficar quando é difícil. Silêncio. Victoria riu, quebrada. Você venceu, murmurou, e saiu. Arabella suspirou, Jasper a puxando para si. Acabou, murmurou. Finalmente acabou. E talvez, apenas talvez, o pior tivesse realmente passado. Os 3 meses seguintes foram um período de redefinição completa de tudo que Arabella pensava saber sobre sua vida. Cada dia trazia surpresas e pequenas vitórias, mas também a lembrança constante de que sua trajetória tinha mudado irreversivelmente. O vídeo da entrevista coletiva, especialmente o confronto direto com Victoria, viralizou rapidamente, atravessando fronteiras, plataformas e redes sociais. Mas desta vez, a narrativa era completamente diferente daquilo que ela temera. As pessoas não a viam mais como manipuladora ou interesseira. Agora, viam-na como mulher forte, determinada, alguém capaz de enfrentar a adversidade com dignidade e graça. Os comentários começaram a chegar, carregados de admiração e surpresa. Ela enfrentou Victoria com tanta classe. Finalmente, uma história de amor real, não fabricada. Jasper e Arabella são o casal que não sabíamos que precisávamos. Claro, ainda existiam haters. Sempre haveria. Mas o volume de críticas diminuiu drasticamente. A raiva e a malícia da internet começaram a perder força diante da verdade evidente. Victoria Short, por sua vez, desapareceu da vida pública por algumas semanas, reaparecendo apenas com um anúncio inesperado: mudaria-se para Paris para recomeçar. O processo contra Arabella foi discretamente retirado, e Margaret Thompson confessou, em troca de não ser processada, que tinha sido paga para mentir. Cada detalhe, cada movimento, agora parecia cuidadosamente orquestrado para proteger Arabella,
e ela não podia deixar de sentir uma mistura de alívio e incredulidade. Jasper, sempre estratégico, doou o dinheiro que teria ganho nos processos para instituições voltadas a apoiar vítimas de assédio online. O gesto era silencioso, mas poderoso. Não se tratava apenas de dinheiro, mas de reafirmar valores, de transformar dor em ação concreta, de mostrar que, para ele, justiça e empatia importavam mais do que vingança. Mas a mudança mais significativa não ocorreu na mídia, nem em processos legais, nem em doações. A transformação aconteceu dentro da mansão, no lugar onde o coração de Arabella finalmente podia respirar. Ela não voltou como empregada, obviamente, nem como namorada vivendo de favor. Jasper tinha outros planos, planos que desafiavam não apenas convenções, mas a própria percepção de Arabella sobre seu potencial. Eu tenho uma proposta, disse ele uma manhã, enquanto tomavam café no pátio ensolarado da mansão. O aroma de pão recém-assado e chá misturado com o perfume de flores do jardim criava atmosfera de tranquilidade, mas a tensão no olhar de Jasper não passava despercebida. Arabella levantou os olhos da xícara, um sorriso curioso brincando nos lábios. Outro vestido de gala. Melhor, ele respondeu, deslizando um envelope de papel creme pela mesa. Abra. Ela hesitou por um instante, mas a curiosidade venceu. Dentro do envelope estavam documentos oficiais, contratos, descrições de cargos, propostas detalhadas. Ela leu uma vez, depois outra, cada palavra afundando como pedras no peito. Quando finalmente olhou para ele, seus olhos estavam arregalados de choque. Você quer que eu seja diretora de recursos humanos da Quintec? Você tem talento natural para entender pessoas, explicou Jasper, inclinando-se para a frente. Você percebeu minha solidão quando ninguém mais via. Sente o que move as pessoas, entende suas necessidades, e nossa empresa precisa disso. Precisa de alguém que veja funcionários como humanos, não como recursos. Jasper, eu não tenho formação para isso, não tenho diploma universitário, não tenho. Você tem algo melhor, empatia genuína. E quanto ao resto, podemos providenciar treinamento, cursos, mentoria. Ele segurou a mão dela sobre a mesa. Não estou te oferecendo isso porque você é minha namorada. Estou oferecendo porque você seria excepcional nessa função. Mas se não quiser, tudo bem, podemos encontrar outra coisa, ou você pode simplesmente ser, sem pressão. Arabella sentiu o coração acelerar. Durante toda sua vida, ela havia aceitado seu lugar, filha de família humilde, empregada doméstica, invisível. E agora Jasper não apenas oferecia emprego, oferecia possibilidade. Dizia, silenciosamente, que ela era capaz de mais, que podia transformar-se em alguém maior. Eu quero tentar, disse finalmente, a voz firme. Mas com uma condição. Qualquer uma. Começo de baixo. Assistente de RH. Aprendo o trabalho de verdade, ganho respeito da equipe. Se for boa o suficiente, então posso subir. Mas não quero que pensem que consegui por nepotismo. Jasper sorriu, aquele sorriso raro e devastador que ainda fazia o coração dela disparar. Combinado. E assim, Arabella Corbin começou uma nova vida. Os primeiros meses foram desafiadores. Alguns funcionários a observavam com ceticismo mal disfarçado, outros faziam comentários sussurrados sobre namorada do chefe brincando de trabalhar. Mas Arabella chegava cedo, saía tarde, provando seu valor dia após dia. Criou programa de mentoria para funcionários juniores, implementou política de portas abertas para preocupações anônimas e organizou workshops de saúde mental. Lentamente, a resistência se transformou em respeito. Claire tornou-se não apenas colega, mas amiga verdadeira. Almoçavam juntas, discutiam estratégias, e Claire compartilhava histórias de seus próprios desafios na carreira. Você está se saindo melhor do que eu esperava, admitiu Claire, sorrindo. E minhas expectativas já eram altas. Marcus Shen também se tornou presença constante, oferecendo conselhos sobre política corporativa e, surpreendentemente, desempenhando o papel de figura paterna que Arabella não sabia que precisava. Mas a transformação mais profunda acontecia em casa. Jasper e Arabella aprenderam a ser casal de verdade, com todos os desafios que isso implicava. Brigavam por pequenas coisas, ele esquecia o jantar que combinaram, ela ocupava a cama com pastas de trabalho, ele deixava o celular tocar no meio do filme. Arabella, às vezes,
Se fechava quando estava insegura. Mas aprenderam a conversar de verdade, a enfrentar os problemas lado a lado. Numa noite difícil, Arabella chegou exausta do trabalho. Encontrou Jasper com comida tailandesa do seu restaurante favorito. Dia ruim? Ele perguntou. Gentil. Terrível, ela respondeu, jogando-se no sofá. O gerente de vendas me chamou de novata mimada na frente de toda a equipe. E quando tentei defender minhas ideias, ele riu na minha cara. Jasper tensionou. Posso? Não, interrompeu, mas sem raiva. Você não pode lutar minhas batalhas. Preciso provar meu valor sozinha. Se você interferir, só vai confirmar o que pensam de mim. Ele respirou fundo, lutando contra o instinto de proteger. Então o que você precisa de mim? Só, fique aqui. Me deixe desabafar e me lembre que sou capaz. Jasper a puxou para seus braços, beijando o topo da cabeça dela. Você é a pessoa mais capaz que conheço. E aquele gerente vai se arrepender quando você for promovida sobre ele. Arabella riu, apesar do cansaço. Confiante, não? Em você, sempre. 6 meses depois, Arabella liderou o projeto que salvou a empresa milhões em rotatividade de funcionários. Criou programa de escuta ativa, aumentou retenção em 40%, e a Quintec foi nomeada uma das melhores empresas para trabalhar no país. O mesmo gerente que a humilhara ficou em silêncio constrangido. Jasper a puxou para seu escritório. Estou orgulhoso de você, disse simplesmente. Eu não fiz por você. Eu sei. Você fez por você. E é por isso que estou orgulhoso. Mas nem tudo era trabalho. 9 meses depois, Arabella encontrou Jasper sozinho no escritório, olhando para uma foto antiga, uma mulher asiática segurando criança de olhos cinzentos. Sua mãe. Jasper assentiu, distante. Eu tinha 7 anos quando ela foi embora. Meu pai disse que ela não me amava o suficiente para ficar. Acreditei nisso por 23 anos. Arabella sentou-se ao lado dele. O que você quer? Não sei. Parte de mim quer ignorar, outra parte quer entender. Então ouça, disse Arabella, gentilmente. Não por ela. Por você. 3 semanas depois, o encontro aconteceu em café discreto. Kim Ji-yeon era linda, agora com cabelos grisalhos. O reencontro foi silencioso, pesado, cheio de arrependimento. Conversaram por horas. Jasper enfrentava emoções complexas, Arabella como âncora silenciosa. Um relacionamento reconstruído, passo a passo. Naquela noite, de volta à mansão, deitados juntos, entrelaçados, Jasper sussurrou. Obrigado. Por quê? Por me mostrar que feridas podem curar, que amor é escolha, não só sentimento. Arabella acariciou seu rosto. Você me salvou, do trabalho sem futuro, da vida sem cor. Nós nos salvamos, e vamos continuar salvando. Todos os dias. 1 ano após o beijo no elevador, Jasper levou Arabella de volta ao mesmo lugar. Por que estamos aqui? Porque foi aqui que tudo mudou, disse ele, ajoelhando-se com pequena caixa de veludo. Arabella Corbin, você transformou minha solidão em parceria, meu medo em coragem. Quero passar o resto da vida provando que te amo. Casa comigo. Soluços e lágrimas. Assentimento desesperado. O anel deslizou em seu dedo. Beijo de promessa. O elevador começou a se mover, sempre para cima. 1 ano atrás, Arabella era invisível. Agora, amada, valorizada, vista. Às vezes, contos de fadas acontecem. Só é preciso coragem para acreditar. 2 anos depois, Arabella estava de pé no escritório panorâmico do 25º andar da Quintec, olhando a cidade abaixo como tapeçaria de luzes e possibilidades. Diretora de Recursos Humanos. O título ainda surpreendia às vezes, ao vê-lo na placa da porta ou impresso no cartão de visita. Ela tinha chegado ali não por ser esposa de Jasper Kim, embora o casamento discreto em Jardim, 6 meses antes, tenha sido o dia mais feliz de sua vida, mas por mérito próprio, trabalho árduo, inovação, empatia transformada em resultados concretos. A porta se abriu e Claire entrou com tablet e expressão triunfante.
Acabamos de ser ranqueados como a terceira melhor empresa para trabalhar no país. Subimos 17 posições em um ano. Arabella sorriu. É trabalho de equipe. É sua visão. Claire se sentou. Você transformou esta empresa, Arabella. Não apenas as políticas, mas a cultura inteira. As pessoas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas. Era isso que eu queria, disse suavemente. Ninguém deve se sentir invisível no próprio local de trabalho. Claire estudou-a por um momento. Você mudou também. Quando te conheci, mal olhava nos olhos das pessoas. Agora comanda salas cheias de executivos intimidados como se tivesse nascido para isso. Não nasci para isso, corrigiu. Me tornei isso, com ajuda, apoio, pessoas que acreditaram em mim quando eu não acreditava em mim mesma. O telefone vibrou. Mensagem de Jasper. Jantar em casa às 7? Tenho surpresa. Ela sorriu, respondeu rápido, mas a tarde trouxe uma visita inesperada. Margaret Thompson apareceu na recepção, pedindo para falar com Arabella. A mesma que inventou histórias para Vitória. Senhorita Corbin pediu para não ser perturbada, disse a recepcionista. Está tudo bem, eu falo com ela. Arabella interveio, reconhecendo a mulher. Elas se sentaram em pequena sala de reuniões, silêncio pesado. Não esperava que me recebesse, disse Margaret, mãos nervosas no colo. Por que veio? Arabella perguntou, curiosa. Para pedir desculpas. De verdade. Lágrimas nos olhos. Vitória me ofereceu $50.000 para mentir sobre você. Eu estava desesperada, quase perdendo minha casa. Mas não é desculpa. Quase destruí sua vida. Arabella processou. O dinheiro acabou rápido, continuou Margaret. E a culpa nunca foi embora. Vi o que você construiu aqui, você é o oposto do que ela disse. Por que me contar agora? Estou em terapia. Minha terapeuta disse que não posso seguir sem reparar quem machuquei. Arabella olhou para a mulher arrependida, humana. Um ano atrás sentiria raiva, ressentimento, desejo de vingança. Agora via apenas alguém lutando contra próprios demônios. Eu perdoo você, disse. Palavras libertadoras. Margaret piscou, chocada. Você perdoa. Perdoar não significa certo. Significa que não carrega o seu peso. Mas você precisa perdoar a si mesma também. Aprenda com o erro, seja melhor, mas não se puna pelo resto da vida. Margaret desabou em soluços profundos. Arabella esperou, paciente. Quando se acalmou, olhou para Arabella com reverência. Como se tornou tão boa? Arabella pensou em Jasper, ensinando vulnerabilidade, em Claire, mostrando força, em Dion, provando que pessoas mudam. Não sou boa, respondeu. Escolho ser gentil todos os dias, mesmo quando é difícil, especialmente quando é difícil. Naquela noite, Arabella chegou em casa e encontrou a sala de jantar iluminada por velas. Jasper estava em jeans e suéter, sorriso nervoso. Qual é a surpresa? Perguntou, beijando-o. 2 surpresas. Guiou-a à mesa, 2 taças de vinho ao lado de envelope grande. Primeira. Jasper entregou o envelope. Passagens aéreas para Seul, Coreia do Sul. Minha mãe quer te conhecer oficialmente. Quero ir com você. Lágrimas arderam nos olhos dela. E a segunda? Respirou profundamente. Comecei terapia de verdade. Trabalhando abandono, solidão, traumas que fingi não existir. Arabella segurou o rosto dele. Jasper. Você me mostrou que vulnerabilidade não é fraqueza, pedir ajuda é corajoso. Estou tentando ser melhor, não por você, mas por mim. Para ser o parceiro que você merece. Você já é, ela sussurrou, beijando-o, mas estou orgulhosa de você. Jantaram conversando sobre Seul, terapia, detalhes da vida construída juntos. Entrelaçados no sofá, Jasper disse: quero ter filhos. Eventualmente. Um dia, uma família com você. Arabella sentiu, puxando-o mais perto. 6 meses depois, no aeroporto de Seul, mãos entrelaçadas, Dion correu até eles. A reunião foi lágrimas, abraços,
palavras em coreano que Arabella não entendia, mas sentia. 2 semanas visitando templos, restaurantes da infância de Ji-yeon, conhecendo família de Jasper. Lentamente, ela via Jasper reconectar-se com si mesmo. Na última noite, no terraço iluminado, Ji-yeon se aproximou de Arabella. Obrigada por trazer meu filho de volta. Ele escolheu voltar, corrigiu Arabella. Só segurei sua mão. Ji-yeon sorriu, lágrimas nos olhos. Você é exatamente o que ele precisava. Ele me ensinou mesmo, respondeu Arabella. De volta para casa, Arabella lançou o Programa Global de Liderança, Jasper expandiu Fundação Educacional, Claire tornou-se co-presidente, Marcos aposentou-se como consultor, Vitória encontrou paz, casou-se, teve gêmeos. 3 anos após o beijo no elevador, Arabella acordou com náusea, teste positivo. Jasper no escritório, percebeu imediatamente. Você está grávida. Ele a puxou para os braços, delicado. Vamos ter um bebê, disse, voz cheia de admiração e alegria. Confirmou ela, rindo e chorando. 9 meses depois, Mia Kim nasceu, olhos castanho-mel, Jasper chorou, prometendo amor eterno. 10 anos depois, Arabella no elevador com Mia de 9 anos, tagarelando. Jasper entrou, cabelos grisalhos nas têmporas. Papai. Ele a pegou, beijando a cabeça. O elevador subiu, carregando família imperfeita, mas real. Mia correu para mostrar o desenho que tinha feito para Ji-yeon. Jasper segurou Arabella no limiar. Naquele dia, quando te beijei no elevador, sabia que você seria minha salvação, meu lar. Lágrimas felizes nos olhos de Arabella. Eu também sabia, confessou. E para sempre vou escolher amar você. Para sempre é tempo suficiente, murmurou Jasper, puxando-a para um beijo. Então ouviram, Mia rindo, Ji-yeon cantando, Claire discutindo animada com Marcos. Vida caótica, imperfeita, linda. Arabella, de empregada invisível a mulher que transformou vidas, sorria. Porque no final, entre amor e orgulho, venceu a escolha de ficar, lutar e acreditar que alguns amores valem todos os riscos. Amor construído em respeito, escolha e transformação mútua, durando para sempre. Fim. Às vezes, os contos de fadas não começam com Era uma vez. Eles começam com escolha corajosa de amar alguém impossível. E terminam com vida construída, tijolo por tijolo, escolha por escolha, amor por amor. Porque os melhores finais felizes não são aqueles entregues por mágica, são aqueles conquistados com coragem de permanecer. E assim, Arabella e Jasper provaram que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Não é sobre classe social, dinheiro ou aprovação do mundo. É sobre escolher ficar. Escolher lutar. Escolher acreditar que algumas pessoas valem todos os riscos. E você? Acredita em amor que desafia todas as probabilidades? Se você amou essa história, deixa seu like, comenta o que achou e compartilha com alguém que também ama romances emocionantes. Quer mais histórias assim? Inscreva-se no canal e ativa o sininho. Nos vemos na próxima história. Até lá, continue acreditando no amor. Bye bye.